Sprint em linha reta ou agilidade com mudança de direção? O que será que funciona melhor para treinar jovens jogadores de futebol? Hoje, a gente vai destrinchar um estudo que foi atrás dessa resposta, tentando equilibrar o máximo de desempenho com a paixão pelo esporte. Pois é, essa é a pergunta de um milhão de dólares para qualquer treinador, pai ou até mesmo para os próprios atletas. Como é que se consegue tirar o máximo de performance de um jovem sem fazer com que ele perca o prazer de treinar? Essa pesquisa foi direto nesse ponto. Já foi o tempo em que bastava correr bem rápido em linha reta. Hoje em dia, o futebol moderno pede atletas muito mais completos. Não é só sobre ter um físico impecável, mas também uma cabeça forte e, claro, um engajamento total no campo. Ok, vamos ao que interessa. Pensa nessa análise como se fosse uma luta de boxe entre dois métodos de treino. De um lado do ringue, a gente tem a velocidade pura, bruta. Do outro, a agilidade, aquela que ganha jogo. Para ficar mais fácil, vamos pensar assim. O treino linear, que a gente vai chamar pela sigla LRST, é como um corredor de arrancada. É foco total na explosão para frente. Já o treino de mudança de direção, o RCOD, é o nosso corredor de slalom. Ele exige não só velocidade, mas também aquela habilidade de frear, virar e explodir de novo para outra direção. Guardem bem essas siglas, hein? LRST e RCOD. E olha só, é exatamente isso que a gente está vendo aqui no treino RCOD. Repara no percurso. Os jogadores não correm só para frente, eles têm que fazer essas curvas bem fechadas em zigue-zague, o que força o corpo a desacelerar e reacelerar o tempo todo. É basicamente uma simulação perfeita daquele caos controlado que acontece numa partida de futebol. Mas, claro, na teoria, tudo é lindo, né? Como é que a gente sabe qual método realmente funciona melhor? Bem, os pesquisadores resolveram levar essa briga para o campo. Eles criaram um experimento para descobrir a verdade. Vamos ver como foi. A ideia foi bem simples, mas muito eficaz. Pegaram 26 jogadores de elite da categoria Sub-17 e dividiram em dois grupos. Durante 8 semanas, um grupo se dedicou ao sprint linear e o outro à mudança de direção. Isso tudo, claro, somado aos treinos normais de futebol. E agora, chegou a hora da verdade. Depois de 8 semanas de muito suor, os dados começaram a aparecer. A grande pergunta era: qual desses treinos realmente formou um atleta mais preparado para o jogo? A primeira conclusão importante é que não existe treino ruim aqui. Os dois métodos funcionaram, viu? Os jogadores de ambos os grupos ficaram, sim, mais rápidos e mais fortes, o que já prova que trabalho duro sempre dá resultado. Mas é aqui que a história fica realmente interessante, porque quando a gente olha os detalhes, um dos grupos começou a se destacar, e muito, justamente naquelas habilidades que definem um craque no futebol de hoje. A primeira grande diferença apareceu aqui, no salto com agachamento, que é um teste de força explosiva pura da perna. O grupo que treinou mudança de direção, o RCOD, teve um ganho 6,3% maior. Isso é uma vantagem bem considerável. E não parou por aí. A vantagem continuou no salto contra movimento. Esse teste mede a potência vertical, que é super importante para cabeceio, para disputa de bola, e, de novo, o grupo RCOD foi melhor, com uma vantagem de 5,2%. E quando o assunto foi agilidade pura, não deu outra. O resultado se confirmou. Os jogadores do R-Code foram mais rápidos. Pode até parecer uma vantagem pequena em porcentagem, mas, gente, no futebol de elite, aquele milissegundo que se ganha para driblar um adversário é isso que separa uma jogada comum de um gol. Se a história terminasse aqui, já estaria bem legal. Mas os pesquisadores foram além. Eles mediram uma coisa que muitas vezes a gente esquece: a experiência dos próprios jogadores. E foi aqui que veio o verdadeiro nocaute. Os números no papel são muito importantes, claro. Mas de que adianta um treino super eficaz se os atletas odeiam fazer aquilo? A pergunta que os pesquisadores fizeram foi essa. Para quem estava lá ralando, o treino foi uma tortura ou foi algo que eles realmente curtiram fazer? E aqui está o pulo do gato. Quando perguntaram o quão difícil foi o treino, os dois grupos deram notas parecidas. Ou seja, o esforço que eles sentiram foi o mesmo. Agora, quando a pergunta foi sobre o quanto eles se divertiram, aí a história mudou. O grupo de mudança de direção, o RCOD, deu notas muito mais altas, e isso se repetiu ao longo de todas as 8 semanas. Essa frase aqui, que é uma adaptação da conclusão do estudo, resume tudo perfeitamente. O método que deu mais resultado em agilidade e potência também foi considerado mais legal, mais divertido, sem que os atletas sentissem que estavam se esforçando mais para isso. É literalmente o melhor dos dois mundos. Ok,
Os resultados estão na mesa, são bem claros. Mas e agora, como é que a gente aplica isso na prática? O que treinadores, preparadores e atletas podem tirar de lição disso tudo? Vamos lá? A conclusão é muito poderosa. Para as qualidades mais dinâmicas do futebol, o treino de mudança de direção leva a melhor. O treino linear ainda tem seu valor, claro, para a velocidade máxima. Mas o fator que decide o jogo aqui é que o RCOD deixa os jogadores mais felizes e engajados. No fim, a estratégia ideal não é escolher um ou outro, mas sim saber combinar os dois de forma inteligente, criando atletas completos e, principalmente, motivados. E no final, a reflexão que fica é essa. Se existe um jeito de treinar que entrega resultados melhores e ainda por cima faz os atletas amarem o processo, a escolha não parece meio óbvia? Talvez essa seja a verdadeira jogada de mestre.